Bom dia, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo chegou aí para você, para te enriquecer, para te encher com a palavra de Deus. Dia 8 de julho de 2025. Você está preparado para ouvir a voz do Mestre? Para ouvir a voz do seu Deus, do nosso Deus, daquele que abriu o mar vermelho e fez o povo passar em terra seca? Você está preparado para sentir o renovo do Senhor? Você está preparado para sentir a verdade? Porque a verdade, ela liberta, a verdade, ela cura, ela restaura. Então esteja preparado, porque é com esse propósito que eu chego aqui nesta manhã do dia 8, com o segundo capítulo da primeira epístola universal do apóstolo João. Mas antes de nós começarmos, você que não é um inscrito do canal, se inscreva neste canal Vida com Propósito, porque todos os conteúdos que são postados aqui e nas demais redes sociais minha, em nome de Jesus, que eu estou lá no Kawaii, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube, Vida com Propósito. Nesses canais em que eu me encontro, o meu propósito é o quê? Que nós crescemos em graça e conhecimento. Assim como o Senhor tem me ensinado a caminhar na palavra, eu quero ensinar vocês também. Porque a Bíblia vai dizer para mim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo que tenho vos ensinado. Esta é a mensagem lá do livro de Mateus, capítulo 28. Aleluia. Mateus, capítulo 28. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, para que não fique apenas na minha palavra. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é uma mensagem de Jesus Cristo para os seus discípulos, naquele momento, antes dele subir ao céu. Esta é a mensagem que o Senhor entregou para mim. Então, nesta manhã, eu estou aqui. O meu propósito, nos meus canais aqui, é o quê? É divulgar a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor me entregar para fazer, estou eu aqui fazendo, em nome de Jesus. E nesta manhã, não será diferente. Eu fui impactada com o capítulo 2 da primeira epístola universal do apóstolo João. E tenho certeza que assim como o Espírito Santo de Deus falara comigo, falará com você também. E você vai conhecer a verdade, porque a verdade está chegando até você. Eu não sou a verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Jesus Cristo, Ele é a verdade, amém? E a mensagem que nós nos encontramos aqui, ela começa no capítulo 1, o texto que inicia o capítulo 2, se encontra no capítulo 1. Então eu vou começar 3 versículos antes, para iniciarmos o capítulo 2. Confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso ou mentirosa, e a sua palavra não está em nós. Aprendeu aqui? Aprendeu? Não estou dizendo para você que quando nós abrimos a palavra, Deus fala aos nossos corações? Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, aí inicia o capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, aleluia, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Olha que delícia, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele advoga para nós. Se você está precisando de um advogado nesse exato momento, eu estou dizendo para você que você tem um advogado chamado Jesus Cristo, e esse advogado, ele não se corrompe. Ele não se deixa se corromper, como muitos advogados que tem aqui na terra. Mas esse advogado, diz a palavra, o justo. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Para que você precisa de advogado? Para advogar a sua causa. Talvez você fez alguma coisa errada e você foi levado à justiça. Você precisa de um advogado. Talvez você precisa está passando por uma situação, então você precisa de um advogado para que as coisas venham a solucionar. Não é verdade? Então, se você cometeu algum pecado, lembra que você tem um advogado lá no céu. E ele está prontinho para te ajudar. Amém? Aí, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E aí, termina aqui o texto que iniciou no capítulo 1. E nós vamos dar continuidade. No capítulo 2 termina sobre a confissão dos pecados, que nós devemos confessar os nossos pecados. Se você não fez isso ainda hoje, agora é o momento de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, porque nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Senhor, nesta manhã de glória, nesta manhã de vitória, da leitura do capítulo 2, eu entrego, ó Pai, esta igreja nas tuas mãos, em nome de Jesus. O segundo tema do capítulo 2 é a observação, que é o primeiro tema, porque o segundo tema inicia no capítulo 1 e termina no capítulo 2. E agora o tema do capítulo 2, observação dos mandamentos. O amor fraternal,
a separação do mundo. Então, do versículo 3 ao versículo 17, vai tratar desse assunto, a observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, se você está conhecendo o Senhor Jesus, se você está conhecendo a palavra, é necessário nós nos esforçarmos para praticar os seus mandamentos. Porque aquele que diz que conhece o Senhor Jesus e não pratica o que o Senhor Jesus deseja, diz a palavra que se faz mentiroso. E nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Aleluia. Glória a Jesus. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que estar nele também deve andar como ele andou. Então, não estou dizendo que quando você conhece a palavra, aleluia, quando você chegou nesse canal, nesse vídeo, Deus iria te ensinar muitas coisas. Aquele versículo 6 do capítulo 2 da primeira epístola universal do apóstolo João. Aquele que diz que estar nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em treva. Tá vendo? Olha a importância. Você dizer para mim que serve a Deus, eu dizer para você que serve a Deus, e nós vive aborrecendo as pessoas que estão em nossas voltas, mentindo, enganando, né? Contrariando as pessoas. Nós estamos em treva. E Deus não nos chamou para nós continuarmos nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em treva, e anda em treva, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pois, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos lá. O segundo tema tratar aqui nesse capítulo 2, os anticristo. Filhinhos, e já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Você vai perceber que muitos nos dias de hoje, em sua volta, têm feito anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vos tede a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez. Jesus nos fez essa promessa, a vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que aceita o Senhor Jesus, vida eterna recebe dele. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebeste dele fica em vós. E não tedes necessidade de que alguém vos ensine. Mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nela permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para glorificar e agradecer ao Senhor. Que palavra, Pai. Que cura. Pai, como o Senhor agora tirou a nossa cegueira espiritual. Como o Senhor revelaste a nós. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado, Senhor. Que no nome de Jesus, que nós nos esforçamos para praticarmos tudo o que o Senhor falara conosco nesta manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês. E nós dizemos graças a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Mais uma vez, receba a bênção apostólica no teu lar, na tua casa. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês. E nós dizemos graças a Deus.